Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira, aquele sextou tradicional, venham fazer conosco. É nesse 8 de dezembro de 2023. Como sempre, nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E eu peço, primeiramente, que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo, além de divulgarem o nosso link. E comentarem as nossas informações e nos trazerem também alguma informação, porque é uma conversa entre amigos, e amigos se conversam, trocam ideias, trocam conhecimentos, e assim que é o nosso programa, sempre com muita qualidade de imagem e de som. E aqui nós estamos com esse estúdio lindo, é estúdio só do preâmbulo. Lá no estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, um novo estúdio, e diferente, inédito. Lá no estúdio 2, em que nós teremos a nossa sinopse, aí falado em detalhes, aquilo que aqui nós damos só alguns tópicos. O nosso programa tem essa maneira de se apresentar, e vocês gostam, e nós muito mais. Dentre as notícias que nós teremos, primeiramente falando do futebol, né? Parabéns ao Grêmio, vice-campeão 2023 do Brasileirão. Um time que veio da Série B, mostrou muito ao que veio, além de trazer aquele grande atleta, o Luis Soares, que inclusive ganhou a bola de ouro. Parabéns ao Grêmio, parabéns a Luizito Soares. Se despede de nós e vai lá para o Inter de Miami. Jogar com aquele grande craque, também internacional, igual a ele, o Lionel Messi, e o dono do time é nada menos do que aquele do Beckham. Tudo grandes atletas do mundo. Uma boa sorte a ele. Embora que sejamos colorados, nós sabemos reconhecer a qualidade do nosso co-irmão ou adversário tradicional. O Inter também perdeu muitas oportunidades de estar numa classificação melhor, mas depois, no fim, ainda conseguiu boas vitórias no final, quase que chegou no Z4, andou ali, mas conseguiu uma Sul-Americana. Mas problemas estão acontecendo na CBF, em que houve a demissão do presidente, o interventor assumiu, e com isso poderá uma punição da CBF por parte da Sul-Americana ou até mesmo da FIFA, e proibir que nossas equipes brasileiras disputem competições internacionais. É uma hipótese e uma possibilidade. Ela existe, mas é muito remota, embora que eu não acredite nisso. Mas isso é sobre o futebol. Também nós teremos muito a falar daquela guerra que está acontecendo. De qual guerra vocês diriam? Vamos falar do Hamas e Israel. Por exemplo, agora houve uma reunião da ONU lá nos Estados Unidos. 5 membros que são permanentes, e esses têm poder de veto. Uma condição unidos nos Emirados Árabes, de um cessar-fogo imediato. Nesse caso, a Grã-Bretanha era um que teria esse poder de veto, se absteve, mas os Estados Unidos vetaram essa possibilidade. Então, não haverá um cessar-fogo imediato. Segundo Israel disse, Estados Unidos também interpôs na ONU, de que uma parada agora, uma vez que o Hamas é um grupo terrorista, e não mostra qualquer iniciativa de que queira paz ou que vá ter a sua dissolução. Israel também acredita nisso, quer o extermínio desse grupo terrorista, e os Estados Unidos, como apoiam Israel, manteve esse veto. Então não haverá cessar-fogo. Inclusive Israel já começou a inundar com água do mar muitos dos túneis, uma vez que muitos guerrilheiros ainda estão nesses túneis. Agora eles vão ter que sair, é que nem rato do esgoto.
Também existem outras tecnologias, por exemplo, pássaros eletrônicos que estão fazendo vistorias ali. É a tecnologia e, com certeza, ela é bem avançada, principalmente em Israel. Mas vamos ver, isso é sobre aquela guerra lá. A possibilidade de a guerra também Rússia e Ucrânia continua acirrada, embora que o mundo esteja voltado somente lá para Israel. Mas a guerra ali continua, inclusive o Zelensky anda sempre propagando ali a possibilidade de que os países não deixem de ajudá-lo, uma vez que até os Estados Unidos vão dividir as suas forças, suas tropas e as suas ajudas. O Zelensky, inclusive, virá na posse, já confirmou a posse do Javier Milei na Argentina, além de uma comitiva de autoridades aqui do Brasil, lideradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Quanto ao presidente Lula, não irá à posse. Vai mandar o chanceler representar. Eu acho que ele se tornaria indisposto, meio porque todos são mandatários da direita, de direita, que é o caso. Então, ele não teria realmente um ambiente muito saudável. Eu acredito que ele tenha tomado uma iniciativa bem correta, porque senão a situação não seria muito boa para ele. Mas dizer que alguns que iriam, parlamentares que iriam lá, desistiram da comitiva porque acharam por bem ficar aqui no Brasil, porque haverá um grande protesto, principalmente na Paulista, o maior que eles consideram, lá em São Paulo, mas também está convocado em todo o Brasil. Lá no dia 10, um protesto, até para chamar a atenção dos senadores que não devam aprovar o ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. Há mais de 20 anos que um senador, que era o caso dele, embora que ele não tenha assumido, tenha sido indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, protestos haverão para mostrar a insatisfação. Mas o problema que eu vejo também, e muitos opositores veem, é esse voto secreto no Senado. Então, muitos dos seus senadores que prometerão que não aprovariam o Flávio Dino, mas no voto secreto, eu acredito, não quero ser muito pessimista, mas eu acredito que ele será aprovado. Só caso fosse o voto aberto. Aí sim, o protesto da sociedade cairia nas costas dos senadores e eles, para não ficarem mal com seus eleitores, votariam contra esta indicação. Mas eu não tenho muita esperança. Mas protestos haverão. Eu incentivo que vocês devam ir aos protestos, porque vale a pena realmente e tem que mostrar a insatisfação de todo o povo. Também, no dia 9, amanhã, haverá uma eleição e eu indico a vocês a oposição, que é chapa 2 de Roberto Melo. Então amanhã haverá essa eleição no Inter de Porto Alegre para os próximos 3 anos, o triênio, o 24, 25 e 26. E eu indico e aprovo Roberto Melo, é a oposição. Inclusive ele já tem grandes projetos, aquele grande empresário ali já está prometendo para ele uma construção de um CD lá em Eldorado do Sul, já tem 3 grandes contratações programadas, além de, para apoiar na administração e na diretoria, Andrés D'Alessandro, o Abel, esses colorados consagrados já devem compor um cargo na diretoria técnica do Internacional. Com tudo isso, eu acredito que seja uma diretoria bem promissora, que consiga mais títulos
do que o Inter conseguiu, que só se contentou em vencer uma minoria de grenais e também ser campeão no feminino do gauchão estadual. É muito pouco para um grande time. Se dedicou a Libertadores, a outras competições, bateu na trave, mas na real não conseguiu nada. E no brasileiro ficou em nono. É muito pouco para aspirações de um grande time. Quanto àquela guerra que está acontecendo, aí sim, aqui na nossa América do Sul, vizinhos nossos, ali entre a Venezuela, que quer encampar aquele território rico ali das Guianas. Mas o ministro diz que o Brasil não quer ser instrumento diplomático no conflito entre Venezuela e Guiana, ou Guiana, como é dito, abrasileirado, né? Mas agora o Lula falar com o seu amigo Nicolás Maduro, em quem ele deve muito ao Brasil, agora principalmente na gestão do Lula, inclusive pelo calote que deu no Brasil. Havia prometido anteriormente, quando candidato, de que pagaria a dívida. Depois disse, sei que devo, mas não pago porque não tenho. Então ele deve muitos favores ao Brasil. Então o Lula não tem que dizer isso, tem que se intrometer, tem que opinar e dissuadir desta invasão ao seu amigo, o Nicolás Maduro. Tem que se envolver, não tem jeito. Disseram que tropas do Brasil foram para o norte, lá para Roraima, mas é muito pouco. O aparato militar que o Brasil enviou é muito pouco. Se houver o conflito, eu acredito que não consiga conter as forças da Venezuela, caso eles queiram usar o território brasileiro, uma vez que pela floresta amazônica é muito acidentado, dificílimo, e via marítima, os Estados Unidos já estão fazendo exercícios militares ali, inclusive o Nicolás Maduro condena a Guiana, como é que liberou, deu sinal verde para os Estados Unidos para fazer exercícios militares, mas é uma maneira de mostrar força, e realmente mandou muita força, uma frota muito grande de porta-aviões e navios aqui para proteger a Guiana. Mas Nicolás Maduro já disse que vai se encontrar com o Putin, presidente da Rússia, nesta semana. Isso quer dizer pedir apoio, porque muito do armamento bélico e carro de combate, aviões, helicópteros que a Venezuela usa são armamentos russos. Então ele deve pedir apoio. Então uma nova fonte de combate aqui na América do Sul. Então o mundo está realmente muito agitado e nós estamos acompanhando tudo isso com uma preocupação que todos nós deveremos ter. Mas nós aqui no nosso programa podemos debater, se vocês questionarem, nós estaremos à disposição, porque nos informamos bastante sobre esses conflitos que estão acontecendo em todo o mundo. Também uma boa notícia aos aposentados, que o INSS divulgou a agenda de pagamentos a aposentados e pensionistas para o ano de 2024. Já quanto ao PIS/PASEP, o governo também define o calendário do abono para 2024 e mais de 24 milhões de brasileiros terão direito. Vejam a situação de insegurança que está o Rio de Janeiro. Um homem foi à delegacia registrar um roubo e, ao retornar à sua residência, foi assaltado novamente. Basta que agora, lá principalmente em Copacabana e Botafogo, eles estão armando grupos com paus e soco inglês de pessoas interessadas, comerciantes, até moradores ali, porque o turismo está fugindo dessa cidade maravilhosa. São os bad boys. Eles atacam esses grupos que estão batendo carteira e atacam debando os turistas e as pessoas ali para roubar um celular. E a polícia já disse que está tentando identificar esses grupos. Claro que isto é fora da lei, não é normal isso,
mas o desespero da população é tão grande porque o pessoal não aguenta mais. Estão perdendo em muito, principalmente no turismo, além da questão emocional. As pessoas não têm mais como andar no Rio de Janeiro, principalmente na orla. Não é só Rio, estou dando a referência a Rio. Esse caso dos bad boys aconteceu lá, mas São Paulo também está insuportável. Também insuportável no Rio de Janeiro a sensação térmica de 55,2 graus em Guaratiba, nessa sexta-feira, 8. É o calor que está se apresentando e já disse, no mundo todo. Nós estamos atingindo os maiores índices de calor no planeta Terra. Inclusive, a ciência já disse que nós teríamos a cada ano 2 graus acima das temperaturas extremas de calor, né? E também o frio, que esse nós ainda não testamos, mas virá no inverno. Aquele time, o Palmeiras, o bicampeão brasileiro, eles confirmam a permanência do Abel Ferreira. É isso aí, até o fim do ano que vem, pelo menos. Parece que ele não foi seduzido por aqueles milhões de dólares. Ele seria lá para aqueles Al, lá da Arábia, né? Ele seria o treinador, segundo a oferta e a notícia, mais bem pago do mundo. Mas eu acredito que o português não tenha se seduzido, porque o modo de viver lá é muito preocupante. Não tem liberdade, principalmente a sua família. A restrição, principalmente à família. As mulheres não têm liberdade nenhuma lá. Então é uma vida muito segregada. E às vezes o dinheiro, muitas vezes o dinheiro não compensa. A felicidade é tudo. E ele com certeza vai ser muito bem pago ainda, até por esse novo contrato que ele deve fazer, ou um suplementar, pela permanência do Palmeiras, porque realmente ele montou e tem um grande time. Basta dizer que a Rede Globo, pelo menos, pensava que o Flamengo seria campeão, até por causa do técnico Tite. Mas foi o Palmeiras, não deu a previsão do que a Globo pensava. Aquele jogador, o Hendrick, aquele jovem jogador, ele diz assim, que ele tem muita sorte na vida e também com a sua nova namorada. Mas, tendo dinheiro, o cara se torna bonito da noite para o dia. Por exemplo, governo e manifestantes dão versões distintas sobre o sangue falso. Isso aí, então, é uma controvérsia que está havendo. Também houve lá na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, muito tumulto por causa da decisão do projeto do ministro Tarcísio, que foi aprovado da mesma forma, da privatização da Sabesp. Uma prova que tem é daquele do metrô de São Paulo, que aquelas estações que são privatizadas trabalharam normalmente naquelas greves. Então tudo isso está sendo considerado, mas a Lesp, com toda a confusão, basta dizer que tinha uma armação até, os manifestantes, inclusive, carregaram, foi mostrado nas redes sociais, carregavam tintas para se pintarem, para aparecer com lesões que teriam sido lesionados pela polícia e também pela polícia legislativa. Tudo é uma estratégia daqueles que são manifestantes profissionais, e tem um monte. Agora também há pouco tempo, o Nicolás Maduro assinou um decreto e cria o estado venezuelano de Essequibo. Só que essa região pertence à Guiana. Como é que ele vai fazer isso aí? É um decreto descabido. Não podemos deixar de lembrar que lá no dia 13, casualmente 13, acho que tem algo a ver com algum partido, né? O Flávio Dino será o primeiro senador indicado para o Supremo em 29 anos.
Mas já o Tribunal de Contas da União, o TCU, identifica promoção pessoal em lives de Lula e emitiu um alerta ao governo. Se fosse o governo anterior, já estariam sendo tomadas providências, e não só um alerta. Como é bonzinho o TCU nesta gestão. Também falando ainda da possibilidade dessa guerra lá, o Nicolás Maduro, por causa da queda de um helicóptero com soldados da Guiana, em que 5 morreram nesse acidente, o Maduro aproveitou e disse assim, é uma mensagem do além sobre o helicóptero. Mas se ele é comunista e esquerdista, ele não acredita em Deus. Aí eu não sei de qual o além que ele fala. De Deus é que não é, com certeza. Aqui no Rio Grande do Sul, um relatório sugere obras em áreas afetadas pelas chuvas, que foi lá na nossa serra, em Gramado. Também uma grande operação, hoje, transferiu 7 presos líderes do crime organizado no Rio Grande do Sul. Também no Rio Grande do Sul, a indústria volta a crescer. Também, lá em Maceió, na Alagoas, voltou a preocupação, porque aquele solo que está sobre a mina voltou a ceder, embora que a área esteja totalmente evacuada, mas continua a preocupação de uma possível catástrofe. E com isso, nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos logo ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, que já temos amigos interagindo e nos aguardando. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, finalmente, estamos ao vivo, o programa Pauta Livre, nas 21 horas e 27 minutos. Tivemos aquele nosso preâmbulo, dando um tópico de nós teríamos nas nossas notícias. 20 graus a temperatura. Estamos na primavera e já mostra a que veio o calor. Os comentários continuam, nosso amigo Albieri, lá de Mariluz, comentando e se lamentando pela saída do Luizito Soares. Mas logo nós estaremos respondendo. Lá interagindo, eu respondi alguma coisa. Também o que nós temos a informar hoje também,
que existe lá na ONU, 5 membros são permanentes, esses têm poder de veto, e são eles e mais 13 membros que não têm poder de veto, e dentre deles está o Brasil. Uma proposta entregue pelos Emirados Árabes sobre a possibilidade de um cessar-fogo imediato daquele combate entre Israel e Hamas. A Grã-Bretanha ficou em cima do muro, se absteve, mas os Estados Unidos não vetaram isso aí. Então continuam aqueles combates, Israel tentando exterminar com aquele grupo terrorista, o Hamas, porque segundo os Estados Unidos, que é parceiro do Israel, diz que o Hamas não mostra nada de que pode ser extinto e que queira a paz. Então, com isso, eles acham que uma parada pode reagrupar esse grupo terrorista e eles se reforçarem e virem com uma força muito maior. Então, continuam os combates entre Israel e Hamas. Israel já disse que só vai terminar os bombardeios lá o momento em que todos os reféns foram libertos. Alguns dos reféns que foram libertados, a imprensa disse que eles mostravam muita raiva do Netanyahu, mas não tinham o que fazer. Ele está fazendo aquilo que é possível. Mas é aquela síndrome de Estocolmo, em que as pessoas se apaixonam ou ficam admirando os seus algozes, e nesse caso os sequestradores. É natural que esses reféns, aqueles que foram libertos, demonstrem essa raiva contra o primeiro-ministro de Israel. Mas ele disse que não vai parar e não vai terminar os bombardeios, porque ele não quer, em hipótese alguma, que o Hamas reagrupe. Ainda tem o problema do Hezbollah, que agora já lançaram foguetes contra Israel. É um grupo que também é bem mais forte que o Hamas, e todos eles abastecidos e financiados pelo Irã. E é a guerra que está acontecendo, e nós demos simplesmente um tópico a todos vocês, até para dissipar um pouco que está se falando muito de futebol, mas nós temos muitas outras notícias, como hoje é o Dia da Família. Mas o meu irmão, o Coronel Severo, até já falou de mais um de Candomblé, que também é o dia que mais adiante eu vou falar com vocês quando eu estiver interagindo com ele, e agora ao vivo. Também hoje o Nicolás Maduro assinou um decreto anexando Essequibo, é aquele território que Venezuela diz que é seu, Essequibo, anexando a Venezuela, mas ele não pode fazer isso porque é um país independente. A Guiana, essa aí é britânica, né? Então é isso aí. Agora também vamos ver como é que se porta Alexandre Marques. Ele deu 48 horas para o Meta, que administra o Facebook, de dar aqueles vídeos de fake news que alegaram que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, havia feito. E determinando, além das 48 horas, R$100 mil por dia do não cumprimento. Que disse a Meta? Que não tem mais esses vídeos arquivados. Agora vamos ver o que ele diz, porque não houve contestação nenhuma quando o ministro Flávio Dino, provável candidato ao Supremo, disse que havia apagado e não tinha mais aqueles vídeos do 8 de janeiro. Agora a Meta também disse isso. Vamos ver qual a providência do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E agora sim, com a notícia que nós tivemos, vamos lá ao Estúdio 1. Aqui estamos nós. Olhem a qualidade da imagem. A imagem do apresentador não, eu estou falando do estúdio. Esse aqui é o Estúdio 1. Aquele que eu interajo com vocês. Claro que os nossos amigos já entraram, amigos e amigas, né? Já entraram lá às 21 horas, logo após, quando nós começamos a nossa edição. Nós estamos respondendo só agora, porque agora é que estamos ao vivo. E é ao vivo que eu dou uma boa noite à minha amiga Gessilda, ali da Cachoeirinha.
agora a partir do 1º de dezembro, oficialmente idosa, completou 65 anos e diz que assiste o nosso programa, mesmo que não interaja conosco. Mas nós sabemos que está assistindo. Muito obrigado por estar conosco. Mas nós temos uma amiga que essa sim é do Casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, é a Janei Lima, é a esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, nosso amigo lá da turma CFS 1972 de Santa Maria da Boca do Monte, hoje ele capitão da brigada. É o Casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, e os dois intercederam, nos dando uma boa noite e nos desejando um bom programa. Também eu tenho que lembrar que amanhã, no sábado, estarei encontrando com eles pessoalmente, que nós teremos o último almoço de final de ano, que se reúne o pessoal que é o organizador, não se diria a diretoria dessa turma CFS 1972, será na Dom Aurélio, ali na Assis Brasil. Será amanhã o nosso almoço e despedida do ano de 2023. Nós teremos muitos e muitos encontros, então o Casal 20 estará lá conosco. Também eu tenho que lembrar que Chapa 2 é a nossa indicação para a eleição que haverá amanhã lá no Inter, né? Então é a oposição, é Roberto Melo, que eu digo para vocês, quem está contente por ter conseguido vencer ser campeão gaúcho feminino aqui é muito pouco para aspirações de um grande time. Então é a nossa indicação e com certeza nós esperamos uma vitória dessa chapa. Conhecemos muito da administração e até que vão ser convidados para participar dessa diretoria o nosso amigo Abel, bem conhecido, coloradaço que é, aquele ídolo, o Andrés D'Alessandro. E por isso que nós esperamos que essa chapa vença, com certeza. O Casal 20 são gremistas, o Janei e o Henrique, mas agora sim um colorado. É o meu irmão, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos. Esse coloradaço que é. Está contente, pelo menos, pelo Inter ter conseguido Sul-Americana, que é o consolo que nós temos e eu também, é só o que me sujeito e tenho que ficar contente com isso. Mesmo que o nosso co-irmão tenha sido vice-campeão brasileiro, vai fazer o quê, né? E ele diz assim: boa noite, um bom programa. Hoje é o dia da família e para os umbandistas é o dia de Oxum. Um bom final de semana a todos, um bom programa também a todos nós. Muito obrigado por estar conosco. O quórum da sexta-feira, nós sabemos que sempre é bem menor do que nos outros dias. Mas nós ficamos contentes que conseguimos ainda conversar com os nossos amigos, né, e interagir. Mas nós temos a nossa sinopse, que é bem recheada de informações, e o nosso programa, 1 hora, nós tiramos de letra. É muito fácil fazer um programa, principalmente com o público igual ao de vocês. Depois veio o nosso amigo Jorge Antônio. Esse sim, ele é do Martinica, e eu sempre digo que ele é emissário do nosso programa, sempre nos trazendo, até no Giro da Várzea, que é do nosso Amador e do Varziano, nos trazendo muitas informações, imagens da onde ele participa, e nós temos prazer de fazer essas artes e colocar lá no Facebook, na página dos Coroas de Canoas, além da nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. E ele diz assim: boa noite a todos. O Martinica, ele participa, ele joga no Martinica, categoria Master 60. Mas está sempre torcendo por essa equipe, e também no Master 60 ele joga pelo São Borja, da Liga Canoense de Futebol. Mas ele diz assim: mais uma semifinal nas categorias 48 e 54. Ele está referenciando a participação do Sociedade Esportiva Martinica, que vai para as semifinais, que é disputado lá na Liga Viamonense de Futebol. Parabéns para o Martinica e que se saiam bem. O Jorge Antônio, aí ele complementando assim: a Sociedade Esportiva Martinica foi representada por 7 craques na 9ª Copa do Mundo de Futebol Amador, que aconteceu no Rio em novembro desse ano de 2023. Nessa oportunidade eles jogaram pelo São Borja.
não chegaram às finais, mas fizeram uma boa apresentação lá e eu acompanhei e soube disso, por isso que eu estou transmitindo a vocês. Depois um gremista ferrenho, o Alberi Nascimento Cardoso, aquele homem, o Renato agora, não sei, não foi considerado o melhor treinador do Brasil, mas ele não gosta nem um pouquinho do Renato, mas aí, ó, chegou a vice-liderança. Vamos ver, ó, mérito o homem tem, o Alberi, mas ele como gremista não gosta, assim como o nosso amigo Betão lá de Mariçu, Colorado, não gosta do Cudê. É desse jeito. E o Alberi diz assim, ó, falando lá de Mariluz, no nosso litoral norte, ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Se dessem aquele pênalti contra o Corinthians, poderíamos ser campeões do Brasileirão. E eu até citei, havia falado um pouco pelo privativo no WhatsApp com o Henrique da Silva e Silva, que também é gremista, né? Mas o Grêmio esquece de muitas outras situações em que ele perdeu para equipes jogando com 10 jogadores. E aí, a alegação dos 2 pontos não é possível. Falam desse lance, colocam nas redes sociais, em mais de 50 redes sociais. O pessoal Maria vai com as outras, né, como se diz no jargão popular, mas tem muita gente que nem olhou esse jogo. E agora todos são árbitros, não é possível. É isso que eu expliquei para o Alberi, agora estou falando para vocês ao vivo. Mas agora sim, esse falando normalmente é da Zona Norte de Porto Alegre. Mas nessa época de verão, o homem já está instalado para o seu veraneio lá em Cidreira. E ele diz que só retorna em março. É que nem Andorinha, vai atrás do verão. E é o Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, nosso co-irmão de divulgação e expert principalmente na área do esporte. E ele diz assim: boa noite, Severo. O Luizito foi embora levando 2 troféus da ESPN e a bola de prata na seleção do campeonato. E a bola de ouro como o melhor jogador da competição. Realmente ele é um grande jogador e num primeiro momento, embora que o Grêmio queira, eu acredito que nessa atual conjuntura ele ainda não se deslumbra no horizonte algum jogador à altura. O Grêmio vai ter muita dificuldade, é o que nosso amigo o Alberi disse. O nosso Luizito vai deixar muita saudade. Fazia muito tempo que não tínhamos um verdadeiro craque, realmente, e ele é um jogador, um craque do mundo, já passou por grandes times, agora vai também para um grande time, não em qualidade, mas em expressão, que é o Inter de Miami, e com certeza lá o futebol empresa impera, e ele vai brilhar ainda por muito tempo, embora que tenha 37 anos, mas para futebol ele é considerado um jogador velho, mas que nada. Ele é uma prova natural de que nada. Ele tem muita qualidade ainda e muitas alegrias para dar para os torcedores. Já deu aqui para o Grêmio, aqui no nosso Brasil, agora vai lá nos States para o Inter de Miami. E o Alberi disse assim, ó: meu medo era ficar dependendo de vocês para continuarmos no G4. Mas não esquece que se o Grêmio perdesse e se o Inter perdesse, o G4 já era para o Grêmio, né? Então, não esquecendo, muitos gremistas haviam dito, o Inter vai largar de mão, não vai apertar, mas que nada, tem o brio, tem a qualidade, os torcedores, tudo isso merecem o futebol que o Inter jogou. Bastante que alguns gremistas disseram até que o Inter ia perder, e o Inter, além de ganhar, venceu e convenceu, jogou muito bem. O Grêmio, que em muitas situações vacilou, titubeou, e a gente olhando nu e cruamente, não se sabe se o Grêmio teria toda esse time para estar lá, né? Por exemplo, agora também que já foi divulgado que no ranking das equipes brasileiras, o Flamengo está em primeiro lugar. E nós estamos sempre acompanhando tudo isso. Mas vou dar uma passadinha no Estúdio 1 para ver alguma coisa que nós temos da nossa sinopse. Se vocês interagirem conosco, aqui estou eu no Estúdio 2,
Se vocês tiverem que interceder alguma coisa conosco, nós temos muitas informações, muitas notícias, e também, se quiserem ir para o debate, nós tentamos nos informar para que não deixemos os nossos amigos sem uma resposta. Então é por isso, aquele que dá só uma cutucadinha, sai o nosso amigo, o Laurino no Speech, também lá de Nova Santa Rita, gremista que é, não compareceu no nosso programa. Também tem o Luiz Carlos Cunha, o meu amigo lá de Capão da Canoa, que sempre vem de Capão da Canoa a Porto Alegre assistir os jogos, mas ele não tem participado da nossa live. Participou em algumas oportunidades, mas o convite está feito. É homens, mulheres, nós não discriminamos sexo nem cor. Todos serão bem-vindos. É uma conversa entre amigos, e esquecida a ideologia política também. Aqui você pode expor, desde que siga as regras da internet. Ainda mais que cada vez a vigia das redes sociais está bem maior. Daquela comitiva a Dubai do presidente Lula, sabem qual a quantidade de pessoas que foram junto com ele? 1.337. Vou repetir, 1.337 pessoas faziam parte da comitiva do Lula. O Jorge Antônio deu aquele ok ao comentário que nós fazemos. Pode expressar outra opinião tua qualquer aí, Jorge Antônio, estamos sempre à tua disposição. O Supremo Tribunal Federal também abriu uma licitação para comprar carros blindados aos ministros. Serão 11 carros, R$471 mil cada, e será um total de 5 milhões a despesas para o erário público. Sabe quem paga? Sou eu e são vocês. É nós, contribuintes. E viva o nosso Supremo Tribunal Federal, né? O show daquela esquerdista que muito apoiou o presidente Lula na sua eleição, mas agora ela está sendo boicotada. É a Luísa Sonza. É lá em João Pessoa, na Paraíba, e ela deu um prejuízo de R$400 mil aos empresários. Ela vendeu menos de 5% dos ingressos. E a casa de show é a Manaira Show, uma das grandes casas lá da Paraíba. E essa casa teria capacidade para 14 mil pessoas. Os ingressos, o valor era desde R$80 até R$1.500, que seriam o camarote. Até vou dar uma hidratada na garganta. E mostrando para vocês aqui, ó, sem patrocínio, sem logo, continuamos, é uma emissora web. E a qualidade do programa e a qualidade do público é graças a vocês. Quem olha no primeiro momento e vê esse público de sexta-feira, até pensa que nós não temos muitos espectadores. Mas temos e muitos. Os que estão aí, não esqueçam de dar aquele like de positivo, cutucar o sininho. Até o nosso amigo, o Zé Sanguiné, que sempre participa conosco, não está hoje, até eu estranho. O João Batista, também lá de Arujá, São Paulo, não participou conosco, mas tudo bem, o nosso programa será inserido ali na plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, e pode ser acessado e assistido a qualquer momento. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, esquerdistas e manifestantes, e ninguém tomou providência. Outros atos tomaram providências e o Supremo Tribunal Federal, até quem não tinha, foram privilegiados. Mas agora esquerdistas e manifestantes, que seria a livre manifestação, é sempre assim, ninguém tinha camisa de patriota amarela, era só cores vermelhas, sindicalistas e tudo. E eles fizeram a maior confusão lá na Assembleia Legislativa de São Paulo pela não aprovação da privatização da Sabesp. Mas mesmo assim foi aprovado pelos deputados. Os manifestantes se pintaram de vermelho, já mostraram nas redes sociais, para simular terem sido agredidos
pela polícia e pela polícia legislativa e por policiais da PM que também teve que interferir nesses manifestos e registraram a ocorrência na delegacia de polícia. Também protestos quando Israel cortou a água lá na faixa de Gaza. Muitos fizeram protestos, mas eu não vi protesto quando o governo federal cortou a água do nosso Nordeste, lá na transposição do Rio São Francisco. Então o brasileiro é desse jeito, ele se preocupa com o que está lá do outro lado do mundo e aqui no seu quintal nada. Então protestos aqui não houveram e o Nordeste continua sendo abastecido por carros-pipas e uma empresa contratada e ganhando muito dinheiro. Então é muito melhor que a água não venha pelo rio e sim por carros-pipas, que sempre vai render e a alguém. Não esquecendo que será nesse domingo, no dia 10, um protesto para diga não à aprovação do Flávio Dino no Senado, que será lá no 13, parece que é de algum partido e da esquerda, né? Mas esse é o ministro que se assumiu que é comunista. Por isso a maioria também protesta contra isso. Mas eu já havia falado no preâmbulo, o meu temor é que o voto será secreto. E voto secreto, você sabe, aquelas pessoas que juram de pé junto, que darão o seu voto a uma pessoa ou uma entidade e depois é enganada. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1, voltei aqui. Agora estou aqui no Estúdio 1, porque lá veio ele, Laurino Nispich, aquele homem que é o pequeno grande goleador que joga em muitas equipes de Nova Santa Rita. Ele diz assim: boa noite, amigo Severo, e a todos do programa Pauta Livre, um clique no sino e um like para marcar a presença. Muito obrigado, Lauri, e marcaste e muito bem, eu fico agradecido. Até havia comentado a tua ausência, que sempre participas, até comentando que deveria estar muito contente, até pelo vice-campeonato, gremistas que né? E é isso aí, então. E o Grêmio vice-campeão, não é possível que tu não viesse aqui a nossa live, pelo menos para tecer um comentário sobre isso, porque além de tu ser um expert na área das mídias sociais, além de ser um atleta que joga em várias equipes aí, né? E agora até pelo Caju, este ano disputou o Master, embora que o Caju não tenha se dado muito bem no Gauchão Master 2023, mas assim, é início, o estreante sempre enfrenta uma dificuldade. Mas tu já está disputando pela última hora lá no Municipal de Porto Alegre e realmente nós acompanhamos a tua trajetória. Muito obrigado por estar conosco, nosso pequeno grande goleador, Laurino Nispich. Agora retorno então aqui, venho ao Estúdio 2, para dar continuidade na nossa sinopse, né? Lembrando que as lojas americanas, aquelas lojas que estavam decretando falência, agora sim, ela desliga 5.526 trabalhadores na última semana. Vejam só, todas essas pessoas estão desempregadas. E você, se você consultar estatística do IPEC, do IBGE, e eles dizem que o desemprego caiu. Está aqui um exemplo, só de uma empresa, que é as lojas americanas, 5.526 desempregados, e pensem bem, agora nesse final de ano. Com certeza é muito preocupante. Agora sim, vou lá. O Lauri, esquecesse daquelas letras maiúsculas, garrafais, para não sacrificar a visão do apresentador. E ele diz assim: amigo Severo, amanhã teremos aquele Grenal lá no time do Bola, no Harmonia. E domingo, um jogo decisivo do campeonato em Porto Alegre, às 11 horas. É aquele Grenal do Bola, é muito legal. Em outras oportunidades eu até participei. Agora Covid tirou a minha energia, e futebol de campo eu estou parado no momento, só tenho jogado um society das terças e quinta lá, quando é possível, na associação do sargentos e tenentes da Brigada Militar.
mas eu sempre participei. Realmente aquele pessoal ali do Bola do Harmonia, que se reúne o ano todo às 10 horas, todos os sábados, é muito legal e é um grupo muito coeso e unido. Parabéns. E aí sim, chega de amistoso e brincadeira, é pra valer lá no domingo, na tua equipe, o Última Hora. Agora retorno aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa, 21 horas e 53 minutos. Se vocês querem entrar em contato conosco, não percam tempo. O tempo urge e é sexta-feira. É sexta-feira. Assim como você faz festa na sexta, tem que fazer também na segunda, naquele dia que nós estamos vivos e falando e sempre alegres porque temos saúde e essa possibilidade. E principalmente participar do nosso programa Pauta Livre, que a alegria com certeza é muito maior. Eu acredito que a de você seja, porque a minha é imensa. Também ontem, na quinta-feira, dia 7, a Polícia Federal deflagrou no Rio de Janeiro a Operação Arsenal Clandestino, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Eles apreenderam, eles foram cumprir mandados para apreender 50 armas, mas só localizaram 13. Eles prenderam um homem que é um ex-CAC, que seria um atirador, né? E ele seria o proprietário dessas armas e, segundo levantaram, ele negociava com facções criminosas de qualquer dos lados. Podia ser PCC ou outro, ou Comando Vermelho. Ele fornecia armas. Esse homem foi preso. Também aquela guerra continua mais acirrada, Israel e Hamas. O filho de um ministro de Israel, era um soldado com 25 anos, e ele foi morto durante uma explosão de uma bomba na faixa de Gaza durante o conflito. Agora sim, o Laurino no Speech, com letras garrafais, atendeu o meu pedido e agora facilitou o apresentador aqui, não sacrificou a minha visão, disse assim, ó, tá bom, segundo lugar no Brasileirão, com um time nada confiável, mas que decepção para ver jogos de profissionais que recebem tanto para fazer tão pouco. E eu sempre digo, está sendo o inverso. O nosso amador e o varziano é que está demonstrando, está servindo de exemplo ao profissional. Eles não têm mais amor à camiseta, estão pouco ligando para o torcedor. E outra, que é o caso, esses times que, por exemplo, o Santos, que caiu agora, um grande time que caiu para a segunda divisão, ou a Série B, os jogadores, muitos jogadores que se destacam ali, vão passar para outros times que jogam na Série A. Então isso é o cúmulo. Alguma providência deveria ser tomada, que o jogador ia lutar até o fim para continuar naquela categoria ou naquela série, porque os grandes voltam e vão continuar jogando na A. Isso é muito lamentável. E o jogador da várzea não é aquele jogador que joga por amor à camiseta, não ganha nada, se dedica, e simplesmente porque tem um grupo de amigos, é um grupo legal, e assim é que é o amador. E é o exemplo. Os jogadores não são inimigos, são adversários, logo ao término do jogo já se cumprimentam, se abraçam, que a maioria que disputam as competições das mais variadas se conhecem. Então está sendo o exemplo inverso. O nosso varziano é que está dando exemplo ao profissional. Estão jogando por amor à camiseta. É assim que o futebol se apresenta. E realmente, o Grêmio até havia comentado com o Alberi que não é esse deslumbre todo, como vocês sabem, né? Como o Inter titubeou e muitas vezes, o Grêmio fala muito daquele lance do Corinthians ali, mas muitas vezes o Grêmio perdeu para times que jogaram com 10 atletas, e daí vai alegar o quê? Então, são alegações que a gente chora no futebol, mas não tem cabimento. Realmente, eles não mostram todo aquele amor que o torcedor tem pelo time. Mas é que eles são passageiros. Quem briga por time ou tem inimigos por ele,
realmente não conhecem muito o que é o futebol. Eles vão aonde paga mais. Estão ligando aquele que beija o distintivo após um lance, que nada, aquilo é para mídia. Que aí ele sabe que a câmera vai nele. Vai dar beijinho para lá, beijinho para cá, mas que nada. Isso tudo é ilusão. Mas nós que militamos no futebol sabemos o que é isso. Estamos falando aquilo que a maioria de nós já sabe. Então dou uma ida novamente aqui no Estúdio 2 para quase ao término do nosso programa, 21 horas e 58 minutos. Se aligerem aí, até vou me ajeitar aqui na minha cadeira, não é possível. Por exemplo, nós temos aqui na nossa sinopse muitas anotações, mas poucas vamos poder. Por exemplo, a Justiça do Pará, um juiz Wilton Sávio, vou citar o nome dele, porque ele é digno de referência e de mérito. Ele é da 2ª Vara Cível da Justiça Federal do Distrito Federal, por uma ação de uma parlamentar, foi provocado pela situação de uma parlamentar que entrou com uma ação. Ele suspendeu a demarcação de terra indígena do Pará, após constatar uma grave situação em que o Ministério Público não deu possibilidade dos municípios que eles dessem informações sobre matérias ou em processo, e que o Ministério dos Povos Indígenas apresente, ele pediu que o Ministério apresente toda a documentação que comprove a legalidade dos atos. São todos aqueles conflitos que estão acontecendo lá no Pará. Homens já foram mortos e a Força Nacional está a serviço da lei, mas é uma lei que não tem cabimento. Estão desapropriando moradores de terras que foram demarcadas agora para indígenas, e eles já estão naquela terra há 30, há 40 anos, inclusive o INCRA lhe deu o título de posse, mas dizem eles que houve um erro do INCRA. Mas, ao término do nosso programa, sexta-feira, para terminar, o presidente Lula critica o volume de advogados no país e defende cursos primordiais para o desenvolvimento do Brasil. E o Brasil tem o maior número de advogados do mundo, segundo a OAB. E é com isso, mas é que o Lula, sabe como é, falando, ele tirou inclusive dinheiro da educação, e ele não preza muito pela educação. Por que tem um grande número de advogados? Porque tem um campo fértil, as nossas leis são muito brandas, cheias de meandros, então é muito fácil para eles ganharem a vida com isso aí. Então a quantidade de advogados é graças à nossa legislação. A culpa são as nossas leis e a nossa Constituição. Mas agora, quase ao término do programa, eu vou dar uma retornada lá no Estúdio 1, porque amigos interagiram. Agora sim, vou falar primeiro para responder ao nosso amigo Lauri, que disse assim, ó: amigo Severo, o que achou da minha mesa rústica que fiz? Botou nas redes sociais, achei muito legal, com certeza, ô Lauri, é isso aí. O Marcel Game Live, ele disse assim: uma boa noite a todos, sou eu, o Marcel. É isso aí, então, já havia entrado em outras oportunidades, Marcelo, ainda não havia dito de ontem, mas agora, quase ao término do programa, já são 21 horas e 1 minuto. Aí retornei aqui ao Estúdio 2 só para responder para vocês. E realmente achei muito legal a obra de arte do Lauri, e agradecer ao Marcelo, que nos deu uma boa noite ao apagar das luzes. Muito obrigado. Pauta Livre que se despede da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí nessa sexta-feira. Mas lembrando a vocês que lá na segunda nós estaremos aqui novamente. Aí será no dia 11, às 21 horas. Aguardo vocês. O nosso muito obrigado. Promete sol no dia de amanhã aqui na nossa região. E vocês fiquem com Deus. Nosso muito obrigado e nosso encontro então segunda, hein? Não esqueçam.